A gente vai conversar agora com o Alan Garcia. A gente viu, inclusive, vários casos de aglomeração, como falou o Neto, durante o Carnaval. Alguns desses foram tiveram a participação da polícia, depois da polícia ser acionada, mas a gente sabe que muitas festas aconteceram e a polícia nem ficou sabendo também. E aí a gente vai saber exatamente agora dessa previsão também. Os especialistas acreditam que nos próximos dias a gente deve ter também um aumento ainda maior no número de casos. Não é isso, Alan Garcia? Boa noite. Oi, Edson, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, porque a gente vem das eleições, pós-eleições, tivemos um aumento, pós-festas de final de ano, aumento também. E aí, e o Carnaval? Ok, não tivemos oficialmente, mas muita gente participou de festas clandestinas. Infelizmente, pessoas realizaram essas festas e outras tantas participaram delas. Então, o que é que a gente tem pela frente? O que podemos esperar daqui para frente, esse pós-carnaval? Está aqui conosco o Dr. Fernando Maia, infectologista, que está sempre conosco para esclarecer, tirar dúvidas e chamar a atenção também. Dr. Fernando, mais uma vez, obrigado por estar conosco. O que é que a gente pode esperar desse pós-carnaval? O medo que faz é exatamente isso que você estava falando agora. É o medo que esse aumento que a gente tem observado continue. E uma preocupação nesse momento agora é que nós já passamos da metade do mês de fevereiro, que é um mês curto, de 28 dias, e a gente vai emendar em março e o medo que faz é, quando começar mais ou menos no mês de abril, a gente já ter o aumento de casos esperado da época do ano, que quando começa a aumentar as viroses respiratórias, a gripe, o resfriado e o coronavírus. Então eu espero que daqui para lá a gente já tenha uma vacina já que consiga controlar um pouco melhor isso, porque senão eu tenho receio que a gente tenha um período muito difícil. E eu tenho muito medo que aconteça aqui o que está acontecendo agora em Manaus, por exemplo, que a gente tem observado que a cidade está um caos, Tá o sistema de saúde em colapso, porque não está conseguindo atender as pessoas que estão adoecendo. E o receio que faz é exatamente esse. Quando as pessoas não estão colaborando como deveriam, o medo que faz é exatamente a gente ter esse aumento importante de casos e a gente acaba tendo colapso do sistema de saúde, o que é ruim para todo mundo, com certeza. Doutor Fernando, a gente fala das festas de carnaval, infelizmente das festas deste ano clandestinas, e muitos jovens, adolescentes e adultos jovens, de seus 20, 25 anos, participando dessas festas. Muita gente coloca na cabeça que o coronavírus não atinge essas pessoas, ou se atinge com mais fragilidade, com mais fraco, digamos assim. Isso é verdade ou é mito? O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Assim, é verdade. Assim, o coronavírus é muito democrático, ele pode atingir qualquer pessoa. E ele, nessa faixa etária mais jovem, adolescente, adulto jovem, 20 até 30 anos, um pouco mais que isso, o coronavírus costuma fazer forma leve, na grande maioria das vezes. O problema é que uma pessoa jovem contaminada pode levar o vírus para casa e aí vai contaminar o pai, a mãe, o vovô, a vovó, a titia, algum familiar que tem alguma doença que baixa a imunidade, e essas pessoas têm um risco aumentado de fazer forma grave. Tem havido notícias que a gente tem acompanhado de novas variantes do vírus. Então fala-se muito da variante de Manaus, fala-se muito da variante do Reino Unido, que já se espalhou para outros lugares, e também a variante da África do Sul. Essas são as três principais. Qual é o grande problema dessas variantes? É que elas já mostraram ser mais contagiosas. Então elas atingem um número maior de pessoas. De uma maneira geral, as pessoas jovens tendem a fazer forma leve, não tendem a fazer forma grave. O grande problema é que as pessoas jovens levam a doença para casa e transmitem para os seus familiares mais idosos, esses sim, com risco de fazer forma grave e mortes, inclusive. É o que a gente tem visto em outros lugares e é exatamente o receio que a gente tem aqui. Então é muito importante lembrar que a pandemia não acabou. Então a gente continua tendo casos e os cuidados continuam. Tem muita gente pensando que, como a gente já começou a vacinar, e que a gente já pode começar a descuidar dos cuidados que a gente tem falado bastante no último ano. Aí não dá para suspender ainda. A gente precisa ainda continuar a usar máscara, precisa continuar a lavar as mãos e precisa continuar a ter distanciamento social, até que a gente atinja a tão sonhada imunidade de rebanho, que é quando você tem muita gente já imunizada, ou pela própria doença, ou por vacina, ou ideal que seja por vacina, e aí a gente tem um controle da circulação do vírus. No momento, o vírus não está controlado, e exatamente por isso que tem aparecido muitos casos.
E aí a gente tem que pensar nas pessoas que olham para si, né? Pessoas jovens e que não se preocupam com as demais. E aí tem o egoísmo, né? O vírus vai me atingir, mas não com tanta violência, mas não pensa no outro, né? Exatamente. O grande problema é esse, porque a pessoa jovem faz forma leve, mas pode levar a doença para uma pessoa mais idosa ou uma pessoa mais debilitada. Esse vai fazer forma grave e pode morrer. Já tem vários casos que aconteceram por aí que a gente sabe, infelizmente. Então nunca é demais lembrar, a pandemia não acabou. Apesar da vacina já ter chegado, graças a Deus foi uma conquista enorme, mas a gente ainda precisa esperar que a vacina chegue no número maior de pessoas para que a gente possa começar a voltar à nossa vida normal. No momento é cedo. Então muito cuidado, portanto. O Edson Moura está lá no estúdio, quer fazer uma pergunta para o senhor. Edson, pode fazer que eu repasso aqui para o doutor Fernando. Mais uma vez abraçar o doutor Fernando, sempre com a gente aqui para esclarecer, para exatamente alertar também a nossa população. Queria que você perguntasse a ele o seguinte, Alan, quanto tempo a gente pode ter, por exemplo, a pessoa que possa ter se contaminado agora nesses dias de carnaval, necessariamente ela só pode apresentar os sintomas depois dos 14 dias ou, por exemplo, 3, 4 dias depois de infectada, essa pessoa já pode apresentar algum sintoma da Covid-19? O Edson quer saber o seguinte, vamos supor que uma pessoa tenha sido contaminada durante o carnaval. Vamos imaginar aqui, hipoteticamente, o sábado. Essa pessoa só vai apresentar sintomas daqui a 14 dias ou os sintomas podem aparecer antes? Geralmente os sintomas aparecem antes. Na maioria das vezes a incubação é de 5 a 7 dias. Ela pode demorar até 14, mas na grande maioria dos casos a pessoa começa a desenvolver sintomas entre 5 e 7 dias. Então o esperado é que até a próxima semana comece a aparecer os casos e com mais uma semana, portanto 14 dias deste final de semana do carnaval, vão começar a aparecer os casos graves relacionados a essa transmissão no período do carnaval. Então essas próximas 2 semanas é que é o período crítico, vamos dizer assim, que a gente vai começar a observar um aumento no número de casos e uma semana na frente, a gente vai começar a ver um aumento nas internações por Covid e o aumento das mortes por Covid. Então, a gravidade do que aconteceu, né? Exatamente. A transmissão ocorreu agora, então é mais ou menos uma semana para começar os sintomas e geralmente as pessoas começam a apresentar sintomas graves entre 5 e 7 dias após o início da doença. Então é mais ou menos 2 semanas para a gente sentir essa diferença nas internações e, infelizmente, nas mortes. Doutor Fernando, o Observatório Alagoano de Políticas Públicas, né, de enfrentamento à Covid-19, lá da UFAL, trouxe um relatório, né, na minha opinião, preocupante, mostrando que o interior de Alagoas está acima do nível de ocupação dos leitos de UTI, acima do nível permitido de segurança. Estamos aí com 76%. O nível de segurança é 70%. O que é que o senhor tem a falar sobre isso? Infelizmente é o esperado, né? Quer dizer, a doença já se alastrou bastante aqui pela capital, foi quando ela chegou primeiro, e a doença está se espalhando para o interior do estado. Então é exatamente o que a gente está vendo. E a maioria dos municípios do interior do estado não tem leito de UTI suficiente para atender a população. Então o que é que vai acontecer? Essas pessoas vão vir para a capital e vão encher os leitos destinados à Covid da capital. Então sempre é um problema grave. Maceió parece que deu uma certa estabilidade, mas o interior do estado tem aumentado bastante. E é o que a gente está observando exatamente agora. Porque são pessoas que não tinham sido atingidas nessa primeira leva e estão se contaminando agora. Isso a gente tem observado também em outros estados. A gente vê nos noticiários, cidades do interior de alguns estados têm mostrado um aumento importante. São Paulo, Santa Catarina principalmente, o Amazonas, que está muito, infelizmente, na mídia agora por causa disso. Então, o que a gente espera é exatamente isso, é que aumente o número de casos no interior do estado. E aí vai começar a haver mais casos e da mesma maneira, os leitos da capital vão continuar cheios, porque antes eram mais para os pacientes de Maceió e agora vão ser mais pelos pacientes do interior do estado, mas nós vamos continuar cheios, infelizmente. Ok, doutor Fernando, muito obrigado pela participação do senhor. E aí eu chamo a atenção deste relatório, né, do Observatório da UFAL, que mostra, né, que a cidade de Santana do Ipanema, doutor Fernando, está com 90% dos leitos de UTI ocupados. E aí, quando se chegar a 100%, caso chegue, para onde essas pessoas serão levadas? Provavelmente para a capital, né?
E aí Sim. a gente corre esse risco. Exatamente. Essa cadeia que acontece, né? Isso aqui vai ocupando os leitos e aí nós chegamos naquele estágio que ninguém quer, que é o estágio de ocupação muito alta e o risco de colapso. O colapso acontece quando o sistema de saúde não consegue atingir, não consegue atender as pessoas doentes. E aí ocorre o caos na saúde. É o que está acontecendo em Manaus. Eu espero que isso não aconteça aqui. Nesse ano, 2020, isso aqui não aconteceu. Eu espero que não aconteça agora. Doutor Fernando, mais obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, vamos torcer também, assim como o doutor Fernando, para que isso não aconteça aqui com a gente, né, Edson?